Alexandra, podemos começar? Sim, com certeza. Não sei se... Bom, boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer estarmos aqui todas reunidas para esse evento muito importante, no momento que a gente vive hoje no nosso país. Nós estamos aqui reunidas pelo 14º Congresso Internacional da Rede Unida, Saúde, Vida e Resistência, traçando caminhos com o SUS. Eu, Alexandra Anastácio, sou pró-reitora de graduação da Universidade Federal Fluminense, sou professora da Faculdade de Nutrição, e eu, junto com a Vanja, né, iremos moderar esse evento, essa tábua temática, a segunda tábua temática, intitulada Pelo Fim da Violência contra as Mulheres, por Igualdade e Respeito. Saúdo todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, saúdo a Rede Unida pela iniciativa, pela importância, pela relevância da gente debater esse tema extremamente atual no momento em que a gente tem que cada vez mais reforçar a defesa dos direitos à vida, à saúde, a defesa ao SUS, defendermos os direitos das minorias. Então, é muito importante termos atividades, eventos e produção de ciência, tecnologia e inovação para que a gente possa difundir, né, no nosso país essa cultura contra a violência, sobretudo contra a violência contra a mulher. Mais à frente, eu saúdo particularmente as nossas palestrantes, mas agradeço desde já o aceite do convite para estar conosco, compartilhando um pouco das experiências. É importante também as representações que vocês trazem para esse momento de partilha. Vanja, fala um pouquinho. Então, obrigada, Alexandra. Bom, gente, boa tarde a todas e a todos que hoje vieram para esse encontro aqui da Rede Unida de Saúde, o 14º Congresso Internacional. Quero dizer que, nesse momento, é muito importante a afirmação que a Rede Unida faz de que nós não estamos sós. Nós estamos em rede, nós estamos unidas em torno da defesa da democracia, da saúde, do povo brasileiro, e não estamos sós, porque junto conosco tem mais 30 países ligados na nossa programação, ligadas em todas as atividades que nós teremos até o dia 1º de novembro. E dizer que essa mesa, né, Alexandra, é muito motivada pelo momento político que nós nos encontramos, por essa pandemia que colocou em questão, em dúvidas em relação à questão dos direitos do povo brasileiro, sobretudo das mulheres, que são as que mais têm sofrido nas iniciativas do governo
federal de retirar os direitos. Então, nós estamos aí com decretos, com iniciativas governamentais que estão atingindo os direitos das mulheres. E nós vamos falar hoje exatamente sobre a violência contra a mulher. Então, quero saudar aqui, como a Alexandra fez, as nossas palestrantes, né? A Eliana, a Vitória, a Rúbia, que hoje vem aqui contribuir com esse debate com todas nós. É isso. Sejamos até a democracia e pelos direitos do povo. Não sei se congelou, se Ivan já encerrou a fala, mas eu dou continuidade, então. Vamos, então, iniciar a apresentação das nossas palestrantes, para que a gente possa, então, começar esse diálogo. A nossa primeira palestrante é a Rúbia Alves da Cruz, advogada, mestre em Direitos Humanos, especialista em Sistema ONU e OEA, e integrante da CLADEM Brasil, sócia da Temis, e Gênero, Justiça e Direitos Humanos. Todos os nossos palestrantes terão um máximo de 20 minutos para se apresentarem. Rúbia, é um enorme prazer tê-la aqui. Prazer é meu, querida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco as nossas lutas, né, as nossas dificuldades de enfrentar todos os problemas que têm ocorrido já muito antes da pandemia, agravados pela pandemia, né, com certeza, mas todo o problema político que nosso país vem enfrentando desde que aconteceu, muito antes, mas, enfim, um problema que tem uma relação de violência de gênero direta, que foi o golpe, né, que aconteceu com a presidenta Dilma. Tudo isso vem, com certeza, um declínio completo em relação às políticas públicas específicas para as mulheres e os recursos, né, recursos cada vez mais escassos, sem falar de toda a questão dos ataques que existem, ataques legislativos em relação à Lei Maria da Penha, mas são inúmeros ataques. Nós temos mais de 100 projetos de lei tentando modificar a Lei Maria da Penha. Alguns até seriam positivos, mas desnecessários, e tantos outros que podem prejudicar as mulheres, né? Sem falar em algumas legislações que já foram, inclusive, aprovadas e que têm prejudicado muitas mulheres. Eu tenho trabalhado muito, o CLADEM também tem atuado nessa temática, assim como a Temis, com a questão de uma nova forma de violência contra as mulheres, para além da violência virtual, que a gente já tem visto, né, das mídias, que é algo recente, tem uma década, né? Agora tem outros temas também legalizados, entre aspas, né, que é a própria obrigatoriedade, muitas vezes, embora não seja... está na lei como uma regra, mas ela pode ser modificada, que é a guarda compartilhada. Muitas vezes a guarda compartilhada com o agressor se torna inviável. Então, isso tem sido um problema que as mulheres têm enfrentado. E, além disso, a própria questão da lei da alienação parental, que foi uma lei construída por homens, que não teve o debate necessário, o debate público que deveria ter sido necessário para a aprovação da lei. O próprio Conselho Federal de Psicologia se colocou contrário a essa legislação, justamente porque cria patologias em relações que são conflituosas e que podem ter o outro desdobramento, mas que... Opa, perdão. Botando silencioso aqui. Mas o Conselho Interregional de Psicologia não foi ouvido devidamente, né, se colocou contrário, e recentemente o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, também fez uma nota pública, né, nós estivemos lá conversando em algumas reuniões, dizendo de artigos de lei que devem ser revogados, porque tem prejudicado não somente as mulheres, mas também as crianças, né, que ficam, então, à mercê de um agressor, de um abusador sexual, e a lei traz muitas dificuldades nesse sentido, inclusive a Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, né, que eu também faço parte. Nós elaboramos uma petição e ingressamos no Supremo Tribunal Federal
buscando a inconstitucionalidade completa, em bloco, de toda a legislação, não só de artigos específicos, como o Conanda se manifestou, mas de toda a legislação, porque ela tem sido prejudicial. As mulheres registram na delegacia de polícia, buscam, então, o apoio junto às varas de violência, e o homem alega que isso é mentira, que é tudo mentira, não consegue o afastamento dos filhos, só na vara de violência específica, né, da vara de violência contra as mulheres. Tem que buscar uma vara de família, em alguns locais não existe defensoria pública, as mulheres não sabem muitas vezes como se movimentam nesse mundo depois do registro policial, se tem que procurar a defensoria, porque a defensoria já vai estar na audiência da Maria da Penha, que vai trabalhar a violência, mas não necessariamente vai ter todo o desdobramento da questão de solução de união estável ou de divórcio, sendo que recentemente também foi aprovada uma lei que está colocando a possibilidade de realizar divórcio de solução de união estável nas varas de violência. Só que não sabemos bem como isso vai efetivamente acontecer, né? Alguns juízes continuam contrários, se manifestaram contrariamente a isso, inclusive. Então, não sabemos como efetivamente vai acontecer, embora a lei Maria da Penha, no seu corpo, né, o que ela busca é justamente que todo o trâmite de família fosse nas varas de violência. O judiciário é que se organizou com outro formato, porque o que sempre se buscou na elaboração da lei, que, aliás, eu fiz parte da elaboração dessa lei pela Temes na época, e depois continuei pelo CLADEM, continuo pelo CLADEM, mas na época eu estava... Agora eu sou sócia, já fiz parte do conselho diretor, mas por muito tempo eu fui advogada da Temes, depois fui coordenadora geral da Temes, então eu acompanhava a elaboração da lei pela Temes, né, e continuo pelo CLADEM, que eu fiz parte, também já fui coordenadora do CLADEM Brasil, então a gente segue trabalhando nesse monitoramento da lei e de todas as questões que vem modificando. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma reunião justamente com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi o CLADEM, né, que encaminhou esse caso para a Comissão Interamericana, junto com o CEGIL, uma outra organização que trabalha muito no litígio internacional. Então, nós somos responsáveis para continuar informando a Comissão de como tem sido feito efetivamente esse monitoramento. Então, a gente demonstrou, né, que inúmeras políticas públicas pensadas, que foram bem pensadas, como núcleos de defensorias públicas em várias capitais, inclusive indo para o interior, que estão sendo sucateadas, a Casa da Mulher Brasileira, que acabou não acontecendo, parece que está em 2 capitais, muitas políticas públicas específicas, né, que deveriam ter sido elaboradas e que não foram, a própria atuação, embora, né, o Poder Judiciário seja quem mais atue nessa temática, tem muitas coisas que não são feitas. Por exemplo, o Ministério Público acaba atuando somente nas audiências. O Ministério Público deveria fiscalizar as casas de apoio, casas-abrigo, verificar se estão efetivas, em funcionamento, exigir do Executivo, coisa que o Ministério Público não faz. Embora o Ministério Público tenha uma boa atuação junto às varas de violência, nos processos judiciais, existe uma boa atuação, inclusive, buscando competência, que muitas vezes o juiz não quer, recorrendo em ações, demonstrando que existe violência de gênero, que muitas vezes o juiz não reconhece. O Ministério Público tem esse papel, mas de fiscalizar a política pública, isso não tem acontecido, e há muito tempo que eu falo isso, não acontece. O Ministério Público até trabalha numa fiscalização positiva em relação a crianças e adolescentes, em casas-abrigo, até de idosos, mas em específico de mulheres, não existe ainda esse olhar, embora a gente tenha sempre trazido essa temática. Mas voltando à audiência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que tivemos recentemente, nós demonstramos todas essas falhas, que não tem mais acontecido capacitação das equipes de apoio, né? O que nós temos é a Patrulha Maria da Penha em alguns locais e não em todos, mesmo assim ainda ineficiente não é a palavra, mas ainda poucas patrulhas em relação ao que efetivamente a gente precisa, né, para preservar a vida das mulheres que sofreram uma tentativa de feminicídio e que estão nas suas casas, né, à mercê, e que a patrulha, então, faz esse papel. E aqui no Rio Grande do Sul houve uma redução de número de feminicídio, quando efetivamente a Patrulha Maria da Penha fazia esse trabalho. A Patrulha Maria da Penha não está na lei, né, não foi algo pensado na legislação, mas foi uma política pública pensada aqui também no Rio Grande do Sul, quando a nossa querida Márcia Santana, que nos deixou ainda quando secretária de Políticas das Mulheres, pensou essa política junto também com a Secretaria de Segurança Pública, onde a Raquel Arruda também teve um papel importante. Eu fazia parte desse governo, era diretora de Justiça na Secretaria de Direitos Humanos,
e foi possível construir um trabalho pioneiro em relação à Patrulha Lei Maria da Penha, né, que tem dado certo. A Patrulha da Lei Maria da Penha, não sei se todas sabem, é quando a Polícia Militar, a Brigada Militar é acionada via Poder Judiciário para fazer uma ronda, para fazer um patrulhamento em locais onde existe risco de vida dessa mulher, onde essa mulher sofreu violência, em casos mais graves, e acontece isso. Então, é uma política pública que deu bons resultados, mas que a princípio aqui no Rio Grande do Sul está sendo mantida, né, mas não ainda não ainda como deveria, né, na quantidade necessária e com a capacitação necessária. Então, nós dissemos que não estava ocorrendo mais capacitações, né, de policiais militares, de policiais civis, inclusive do pessoal de saúde, que não elabora a notificação compulsória. Inclusive, quanto a isso, eu gostaria de tentar falar no final também de uma legislação recente que institui a notificação compulsória de uma forma que parece que é para ajudar as mulheres que sofrem violência, só que retira a autonomia dessas mulheres no momento que elas querem ou não continuar um processo criminal contra esse agressor. Mas, na minha visão, o espírito dessa legislação foi para conseguir verificar a questão de aborto que as mulheres realizam e que chegam em processo de abortamento, muitas vezes é espontâneo, outras vezes é provocado, uma tentativa de conseguir notificar e criminalizar as mulheres, e não ajudar as mulheres na prevenção da violência. Por isso que eu digo que tem muitos projetos de lei atacando a Lei Maria da Penha e criando mais obstáculos ainda. Ontem mesmo saiu um decreto, né, que traz toda uma questão de prevenção, de cuidado desde a concepção, né, violando questões que são constitucionais e que estão no Código Penal, onde existe o direito ao aborto legal em caso de risco de vida dessa mãe, risco de morte, na verdade, e quando também em caso de estupro, onde a mulher pode realizar o aborto no Brasil. E ainda temos uma decisão do Supremo que permite o aborto legal, que chama até de antecipação terapêutica do parto, em casos de fetos incompatíveis com a vida, como os anencéfalos, mas que pode se aplicar com outros problemas onde existe essa incompatibilidade com a vida extrauterina, sendo que muitas vezes podem morrer, inclusive, no ventre materno, ocasionando infecção generalizada e até a morte dessas mulheres. Então, são questões graves que esse governo tem feito, nenhum recurso nacional para as mulheres, nada, embora tenha muito papo, né, muitas coisas que se fala, que estão fazendo, é tudo muito equivocado, porque não se pensa na mulher, é sempre uma abordagem da família, né, uma abordagem sempre trazendo as religiosidades acima dos direitos das pessoas. Claro que as pessoas têm direito a ter a religião que querem, mas o Estado brasileiro não pode impor nenhuma religião, né, e nenhum comportamento religioso para as pessoas. Então, eu estou aqui falando que são tantos problemas que cada fala eu me lembro de um problema que a gente vem enfrentando. Mas para tentar fechar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não a minha fala, essa parte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, através da sua comissionada Margarete, que é uma mulher maravilhosa, uma mulher negra super capacitada, muito sensível, compreendeu todos os temas que nós colocamos na comissão e manteve, então, esse monitoramento, esse cuidado ainda. Por quê? Porque o caso da Maria da Penha é um caso que foi encaminhado para a Organização dos Estados Americanos, para a OEA, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Embora nós tenhamos utilizado a Convenção Belém do Pará, que é da OEA, que a Convenção Belém do Pará é para prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência contra as mulheres. Essa convenção foi utilizada quase como base em relação à Lei Maria da Penha. Nós também utilizamos a Convenção CIDAW, que é a Convenção pela eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Então, uma é específica de violência, outra de discriminação, embora o Comitê CIDAW da ONU, que daí é da Organização das Nações Unidas, da ONU, também tem um comitê específico, o Comitê CIDAW, que trabalha, que também já elabora uma série de recomendações, e uma das recomendações é o reconhecimento de que a discriminação é uma forma de violência, né, e que também a ONU tem que estar atenta para as outras formas de violência que as mulheres sofrem. Então, essas convenções embasaram a Lei Maria da Penha, e por conta de ser na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vieram recomendações específicas que o Brasil tem
estava, ao menos, cumprindo, e que agora tem descumprido. Então, nós mostramos que o Brasil está descumprindo atualmente essas legislações, essa determinação, né, da recomendação, e esse monitoramento prossegue por quê? Porque o caso pode ir para a corte, pode ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, se o Brasil continuar descumprindo. Então, por isso que nós continuamos nesse monitoramento. Sem falar de todos os projetos de lei que nós demonstramos também, que estão sendo elaborados, sem considerar o que nós já temos de legislação. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu tenho ainda algum tempo? 5 minutos, eu não sei. Bom, vocês me avisem quando eu estiver aqui fechando, por favor, tá? Eu não quero me passar no tempo. Bom, eu acho que eu já consegui trazer a questão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esses retrocessos em relação à Lei Maria da Penha, algo que ainda não aconteceu, são os juízos híbridos, por isso que eu falei de uma recente legislação que também permite que se faça o divórcio e a dissolução de união estável, mas não fala nada em relação à partilha, e eu tenho, assim, receio que as mulheres tenham dificuldade de compreender que uma parte da sua vida vai ser resolvida lá na vara de violência, a outra parte vai ser na vara de família, e que se resolva, por exemplo, a guarda dos filhos, e que ela acha que ela já não tem direito à casa, que ela não tem direito a bens. Então, é complexo, né? Porque nem todos os juízes das varas de violência explicam para as mulheres, ou o Ministério Público tem esse diálogo, explicando todas essas temáticas, né? Em alguns lugares existem defensoras públicas que podem, então, atuar e explicar, mas realmente, quando começa a dividir demais, eu fico preocupada, porque o ideal seria que o juízo fosse híbrido, que é algo que a Lei Maria da Penha contempla, mas que o Poder Judiciário não se organizou dessa forma. Então, os juízos híbridos seria agora o consórcio da Lei Maria da Penha, que eu também faço parte, hoje mesmo vai estar divulgando uma nota que fala da importância dos juízos híbridos no judiciário para combater, né, a violência, para prevenir todas as formas de violência contra as mulheres. Deixa eu ver o que mais. Enfim, acabei falando já da notificação compulsória. E temos, então, muitas linhas de frente para a gente continuar nessa luta, né, nessa luta política, seja em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, seja em relação à violência contra as mulheres. Nós precisamos estar unidas e atentas para continuarmos nessa caminhada que não é fácil, mas que com mulheres como vocês que estão aqui, e tantas outras que fazem parte também da articulação de mulheres brasileiras, de várias redes feministas, né, de Tamo Juntas, tantas outras que surgiram da advocacia, né, eu nem vou citar, que a gente vai esquecer aqui, mas de todas que fazem parte do consórcio, né, organizações políticas, como a de vocês, enfim, é extremamente importante que a gente possa estar juntas e unidas e que a gente consiga, né, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres com deficiência, mulheres com HIV, mulheres prostitutas, enfim, todas as mulheres trabalhadoras domésticas, que nós consigamos sempre estar unidas, porque o inimigo é outro, né? Nós temos que estar unidas nessa luta política, nessa caminhada, para combater o fim da violência contra as mulheres e todas as formas de violência. Eu não sei se eu passei ou não, mas encerro aqui e permaneço aqui para seguir dialogando com vocês. Obrigada. Obrigada, Rúbia. Obrigada pela linda participação. Eu gostaria, inclusive, de lembrar uma máxima da Simone de Beauvoir, que diz que basta uma crise política, econômica, para que o direito das mulheres sejam questionados. Os direitos que nós temos, eles não estão garantidos, nós temos que vigiá-los a cada minuto. Isso é imprescindível, isso é fundamental. Então, que nós estejamos unidas em luta, né? Enfim. E eu gostaria de apresentar a nossa próxima expositora, a Vitória Bernardes. A Vitória, que é psicóloga, ela é conselheira nacional de saúde, ela é do Conselho Estadual, né, da pessoa com deficiência do Rio Grande do Sul. Ela integra no Conselho Nacional de Saúde a comissão da pessoa com deficiência e a comissão de saúde da mulher. Ela é do coletivo feminista Ellen Keller. Ela também faz parte da União Brasileira de Mulheres
e ela é mãe da Lara, né? Então, Vitória, a palavra está com você e nós te avisamos com 15 minutos para você concluir. Obrigada. Maravilha, muito obrigada, Vanja. É um prazer estar aqui com vocês, com mulheres que admiro, e reforçar também, eu acho que a importância também desse convite, né? Eu acho que é simbólico também, que a gente fale sobre violência contra as mulheres e que tenha uma mulher com deficiência falando, né? Eu acho que é algo tão necessário, mas ainda tão raro, né? Então, é muito bom, como disse a Vanja no início, né? Saber que não estamos sós. E isso realmente nos fortalece aí para seguir diante de tantos desafios, tantos retrocessos, tantas ameaças que tão bem foram colocadas, né? Infelizmente, né? Mas ao menos a forma com que foram colocadas muito nítidas aí pela Rúbia. Então acho que nesse lugar eu vou trazer a perspectiva de ser uma mulher com deficiência, né? E eu acho que é importante que a gente entenda algumas questões, né? Que atravessam os nossos corpos, né? E aí, né? 80% das pessoas com deficiência no mundo, né? Elas se encontram aqui na periferia do capitalismo, né? Eu acho que esse é um dado bem relevante. Aqui no Brasil, 23,9% da população é composta por pessoas com deficiência. Dessas, né, 49,7% estão na região norte e nordeste. Então, acho que também é uma questão muito simbólica, né? 56,7% aí são, dentro da população com deficiência, são de mulheres com deficiência. 26,5% da população de mulheres brasileiras é composta por mulheres com deficiência, sendo que entre as mulheres negras, quase 31% são mulheres com deficiência. Então, eu trago esses dados aí só para dar um pouquinho dessa dimensão, né? E entender que a deficiência, ela precisa ser pensada pela perspectiva de gênero, de raça e de classe, sobretudo, né? E por mais que a gente entenda a necessidade de pautar a deficiência como parte da diversidade de corpos, né? Porque não existe apenas um corpo, né, que dê conta de representar quem somos, né, toda a nossa humanidade. Mas é importante que a gente entenda também que a deficiência ela vem sendo uma marca utilizada pelo Estado para apontar as desigualdades, né? E sobretudo dentro desse sistema socioeconômico aí capitalista, né? Porque com certeza ele é fundamental para esse processo de exclusão e de invisibilidade sobre os nossos corpos. Porque corpos que não são entendidos neste lugar de produtivos ou de exploráveis, será que eles merecem ser vistos? Será que eles merecem acessar direitos? Ou apenas ser descartados? Né? E nesse contexto que eu falo aí, então, de um marcador social de desigualdade, né? A deficiência como esse marcador de desigualdade, é importante que a gente entenda que a deficiência está associada à alimentação inadequada, à falta de acesso à água potável, saneamento básico aí, grau de imunidade baixo, falta de acesso a tratamentos adequados, violências e condições de trabalho perigosas e insalubres, né, ainda mais nesse contexto aí de precarização das relações de trabalho, e, sobretudo, também a questão da violência misógina, porque a gente sempre fala que se morre por ser mulher, e é importante que a gente também entenda que se vivencia a deficiência pelo mesmo motivo, né? E para falar sobre isso, vou trazer alguns pontos aqui que são importantes, né? Mais de 90%, né, dados da OMS falam que 90% das mortes maternas poderiam ser evitáveis. E a gente sabe que para cada morte existem de 15 a 20 quase mortes. E quando a gente fala de quase morte materna, a gente não está falando de sustos, né? A gente está falando de mulheres que ficaram com possíveis consequências dessa quase morte e que a gente não tem nem visibilidade sobre isso, a gente não tem números palpáveis de quais são as condições dessas mulheres, né? A questão, por exemplo, da violência sexual, a gente sabe da relação
de mulheres que sofreram violência sexual e a relação com o abuso de álcool, com a questão de depressão, ansiedade. Lembrando que essas condições podem ser consideradas, dependendo da avaliação biopsicossocial, né? Podem ser consideradas deficiência psicossocial. Então, aí a gente também tem uma relação entre violência misógina e também deficiência, né? A questão também da falta de controle da fertilidade, né? Daí a gente aponta a questão do aborto, né? Que também foi pontuada aí pela Rúbia, e lembrando que o aborto é a 4ª causa de morte materna, né? A questão da violência obstétrica também, porque se a gente sofre violência, a gente não tem controle sobre a nossa fertilidade, a gente fica mais exposta a abortos precarizados, né? Já que a gente ainda não tem esse direito reconhecido e garantido, né? Aqui no Brasil. E a questão da violência obstétrica também. E aí eu até vou aproveitar a presença da Eliana, que era companheira de Sismu na gestão passada, né? E que lá na década de 80, companheira também, né? A Carmen Luiz, que nossa companheira de UBM, né? Que fez um pequeno documentário que era Obstare, né? E que já apontava lá na década de 80 a relação entre procedimentos, né, de intervenções e violência obstétrica, vamos dar o nome aos bois, né, com a questão de, por exemplo, paralisia cerebral, enfim, né, então a gente tem essa marca muito forte da violência obstétrica também, relacionada com a deficiência, né. E também lembrando, né, que essa coisa de intervenções no corpo retoma essa lógica produtivista aí, essa lógica capitalista, né, de diminuir os tempos aí do parto, né, justamente para aumentar a produção, né, e os espaços. Então, como que a gente vê também a questão da perspectiva do SUS, né, e não dessa lógica de mercado da saúde como uma importante influência também para a garantia da saúde integral das mulheres, né. E, claro, que também a gente tem que falar sobre os feminicídios, né? Porque a gente fala, tem agora os números apontando para a questão do feminicídio, mas nós não temos números das mulheres que sobrevivem a essas tentativas, né? E aí tem um dado que eu acho importante, ainda mais no momento em que a gente está tendo mais essas ameaças aí do governo federal em relação à facilitação do acesso à arma de fogo, e que a gente sabe que 50% das mortes, né, dos feminicídios, são cometidos por esse instrumento de morte, né? E aí nós temos uma relação que, por mais que a gente não tenha informações de quantas mulheres sobrevivem, né, pelas tentativas de feminicídio, a gente sabe que, por um dado disponibilizado pela Rede Sara, que é uma rede de reabilitação, né, aponta que, de fato, as maiores vítimas das armas de fogo que se reabilitam na rede são homens, né? É uma proporção de, para cada mulher, 7 homens. Mas o que tem a ver essas mulheres que sobreviveram à arma de fogo é que a maior parte delas foi em decorrência da violência de seus maridos, de seus companheiros, e que a gente fala companheiros, mas é, né, uma distorção dessa palavra, né? Então, aí a gente tem que falar sobre isso, porque com certeza a violência, a deficiência, ela está diretamente conectada com a desigualdade, e também, por isso, ela é negligenciada, ela é invisibilizada, e por isso, novamente, eu reforço o quanto que é simbólico ter uma mulher com deficiência também falando sobre violência contra a mulher, né? E até mesmo porque há resumem os nossos corpos a deficiência, desconsiderando, né, os outros atravessamentos que são colocados, né, sobre os nossos corpos. Afinal de contas, nós temos gênero, né, enquanto pessoas com deficiência, nós temos gênero, nós temos cor, nós temos sexualidade, né, nós temos classe, enfim. E aí, a gente fala de violências que levam as mulheres a vivenciar a deficiência. Mas não acabou por aí, né? O fato da gente se tornar ou ser uma mulher com deficiência também nos deixa mais suscetível a outras formas de violência. E daí vou trazer mais alguns dados para trazer, né, e materializar um pouco do que eu estou falando, que estima-se que de 40% a 68% das mulheres com deficiência serão estupradas antes dos 18 anos de idade.
Então, é só antes dos 18, nem estou falando ao decorrer de suas vidas, né? Então, esse é um dado que é muito simbólico, ainda mais diante de tantas faltas de dados, né, relacionados às mulheres com deficiência, né? E a gente sabe também que o fato das mulheres com deficiência estarem fora da escola, né, dessas crianças, dessas meninas com deficiência estarem fora da escola, também é mais um fator de vulnerabilidade para essas violências, né? E aí nós temos o decreto 10.502, que revolta para a lógica de que as pessoas com deficiência elas precisam ter uma educação especial, né? E o que significa? Porque a violência contra as mulheres e a violência contra as pessoas com deficiência, ela sempre vem neste lugar de cuidado, né? Então é uma escola especial, quando na verdade é uma escola destinada para segregar, né? Da mesma forma que as mulheres não puderam acessar a educação, que as pessoas negras já também foram impedidas de acessar a educação, essa lógica ainda está em vigência através, inclusive, desse decreto que eu mencionei, lançado no fim do mês passado, né, que diz que nos nossos corpos eles não podem estar nos mesmos espaços do que os ditos normais, né, que aos nossos corpos cabe apenas a segregação. Bom, para além deste pequeno, grande parênteses, né, voltando para a questão das violências contra as mulheres com deficiência, é importante também que a gente fale sobre o aborto, né, que não é um direito reconhecido, mas é muitas vezes algo imposto às mulheres com deficiência, né? Que dizem que, porque entendem que nossos corpos são incapazes, ou que nós somos incapazes de cuidar, de maternar, logo nos recomendam o aborto, quase que um aborto compulsório aí, né? E além disso também a questão da esterilização compulsória de mulheres com deficiência, né, que é algo tão pautado pelo movimento feminista também lá na década de 80 e que para nós ainda permanece uma realidade, né? Inclusive até pelo próprio SUS, inclusive sem todos os trâmites necessários para se efetuar essa esterilização, né? Então a gente vê aí o quanto que o controle sobre nossos corpos não é sobre questão de direito à vida, né? E sim uma questão realmente de manutenção, de controle, né? A questão também de negação de contraceptivos, né? Quais são os indicados? Reconhecendo também as condições de saúde, né? Muitas vezes nós não temos acesso a essas informações. A questão também do mercado de trabalho, que é constantemente negado às mulheres com deficiência. E aí também a questão do trabalho sexual acaba sendo uma das únicas possibilidades. E aí? E a gente está tendo acesso a informações que que possam prevenir infecções sexuais, né, HIV, AIDS, enfim. Então, é importante também que a gente reforce isso. Nós estamos aí no Outubro Rosa, né? Nós não temos ainda mamografia acessível, ao acesso à informação de que lugares essas mamografias acessíveis, esses exames, né, de mamografia são disponíveis, a gente também não tem. Até mesmo a questão da prevenção, dos exames preventivos, né? Muitas vezes eles não são indicados, né? Eles não são solicitados às mulheres com deficiência, e muitas vezes tem o discurso de, mas tu já tem tanto problema, tu precisa ter mais um. Então, esse é um discurso recorrente, né, que nós escutamos, e que também materializam aí a violência institucional imposta aos nossos corpos, né? E para além disso, claro, né, as mulheres com deficiência, como qualquer outra mulher, nós somos recorrentemente desacreditadas, né, naquilo que a gente fala, sempre tem alguma roupa, alguma questão que se atravessa e que tenta justificar, né, o injustificável, né, que é essa violência machista, essa violência misógina sobre os nossos corpos. E além disso, claro, nós também temos a questão da capacidade negada, né? Porque a gente fala sobre machismo, sexismo, racismo, e a gente precisa também incluir o capacitismo, que é justamente essa ideia falaciosa, né, de que existe um corpo que tem a capacidade plena, enquanto a gente sabe que não existe esse corpo com essa capacidade plena, e sim os corpos que representam o poder, né?
e os corpos que representam poder não são os nossos, certamente. Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque também uma das formas que o capacitismo se materializa é através da falta de acesso, né? A acessibilidade permanece sendo uma pauta central, porque ela é uma das formas de se colocar uma barreira muito evidente que nos afasta dos espaços de decisão, nos espaços de construção, né? E eu sempre utilizo esse exemplo que eu acho que ele evidencia muito, porque quando a gente fala de acesso, a gente não está querendo resumir a ele, né? Porque, por exemplo, as companheiras, as mulheres negras, né, que são tão recorrentemente violentadas também, né? Elas têm o acesso à maca, nem por isso elas deixam de ser violentadas. E no nosso caso também, a gente pauta a maca, mas a gente tem plena convicção e certeza, né, de que ela também, as macas e os acessos, eles não vão ser suficientes para garantir o enfrentamento ao capacitismo, né? E aí, também é importante que a gente paute tudo isso, porque a gente precisa pautar essas violências, mas principalmente romper com a individualização. Porque às vezes a gente acha que essa aí é uma temática que a Vitória está trazendo, ou que fulana, ciclana, né? E não. É um processo estrutural, e como nós feministas sempre falamos, né, o pessoal é político. A gente precisa falar sobre essas estruturas de desigualdade que nos submetem a violências e que naturalizam essas violências, como se esse fosse o único lugar cabível, né, e possível para nós, a violência. E aí, tem um outro recorte que eu acho importante, vocês vão me sinalizar quando faltar, né, porque vocês viram que eu engatei a primeira e não parei nunca mais, né. Mas, assim, que é a questão do direito ao cuidado. Tem um texto muito interessante que eu recomendo quem tiver interesse, que é Corpo da Mulher com Deficiência, uma experiência mediada, que é da Mariana Silva. Um texto bem curto, mas eu acho que dá uma dimensão bem importante. Em que fala que, por exemplo, o ato de tomar banho, se vestir, ir ao banheiro, se alimentar, isso muitas vezes é mediado por uma outra pessoa. Como é que fica? Quando a gente sabe que pessoas, né, mulheres que já têm autonomia para fazer essas atividades, elas já sofrem violência. Como é que é uma mulher que precisa da mediação de um outro para fazer essas coisas básicas? Como é que fica a relação de poder? Como é que fica esta mulher neste contexto, né? E por mais que essa mediação ela possa, né, ser às vezes mais intensa, às vezes menos intensa, mas ela é algo que faz parte do repertório de todas nós mulheres com deficiência, né? E como que a gente vai ser mulher, né? Sem corresponder esse ideal imaginário aí desse papel de gênero destinado aos nossos, né? Com essa divisão sexual do trabalho. E aí, de novo, a gente volta para a questão do capitalismo, né? Porque ele está presente em tudo mesmo, né? Infelizmente. E que esse trabalho reprodutivo, né? Nossos corpos não são entendidos neste lugar de poder fazer aquilo que é esperado para nós, né? E eu acho que talvez vou usar o termo pecado, né? Mas não é pecado, com certeza. Mas nosso maior pecado é precisar ser cuidadas, é demandar cuidados, e não apenas ser exploradas, né? E aí tem até uma questão que 11% do PIB, né? O trabalho das mulheres não remunerados representaria o 11% do PIB, inclusive maior do que a agropecuária. Então a gente percebe o quanto que o nosso silenciamento, o quanto que a gente não falar sobre o trabalho do cuidado, sobre a gente exigir políticas que garantam o direito ao cuidado, que remunere esse trabalho que é feito por todas nós, mulheres, com mais ou menos intensidade, mas é feito por todas nós, incluindo nós, mulheres com deficiência, né? O quanto que a invisibilidade dessa pauta, ela beneficia novamente o mercado, beneficia essa estrutura capitalista, né? Então, a gente precisa falar isso ainda mais quando a gente precisa lembrar de novo também que a Maria da Penha, né, é uma mulher que se tornou uma mulher com deficiência, que dá nome, né, à lei tão simbólica e tão mais efetiva também, né, na garantia dos nossos direitos. Ela é uma mulher com deficiência e mesmo assim a gente tem os nossos corpos invisibilizados.
né? Inclusive na própria perspectiva, né, de violência contra a mulher. Então aí nós temos também, que já foi pontuado um pouco pela Rúbia, né, por exemplo, quando ela menciona a questão das casas-abrigos. Quantas casas-abrigos que a gente já sabe que são tão poucas, né? Quantas delas são acessíveis? Né? E aí eu nem vou me arriscar a responder isso, porque talvez teria zero, né, menos 1% quase. Então aí é muito importante, né? E aí também lembrando que a pobreza e a deficiência, elas possuem uma relação direta, porque a maior parte das mulheres que cuidam são mulheres. E os homens se afastam, abandonam, e aí essa mulher muitas vezes não tem condições de continuar seu trabalho laboral, enfim, né, e continuar né, trabalhando para cuidar desta pessoa, para cuidar desta outra, muitas vezes, mulher com deficiência, e isso acaba sendo uma condição que empurra ainda mais para a pobreza, né? Não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas vou seguindo aqui. Então aí a gente precisa voltar então para disputar também essa questão de uma política de cuidado, porque com certeza isso afeta todas nós, sendo mulheres com deficiência ou não, né? E aí também voltar para a importância da integralidade no SUS, né? A gente precisa falar sobre o SUS, porque muitas pessoas com deficiência, né? A gente sabe que mais de 75% da população brasileira só tem o SUS, né, como a única porta de acesso aí à saúde, e a gente sabe que, como tem uma relação entre deficiência e pobreza, certamente o SUS é a única possibilidade ainda mais, né? Mas aí a gente também precisa falar que no Sistema Único de Saúde, a gente precisa também romper, né, com esse atendimento capacitista, né, em que os profissionais de saúde ainda se sentem no direito, né, por toda uma construção aí desse modelo biomédico de dizer o que é possível e o que não é possível aos nossos corpos, né? E a gente precisa romper com isso, e para isso certamente a gente precisa entender, né, que todos entendam, né? E eu aproveito esse espaço também para falar sobre isso. Acho que já deu tempo, né? Tá, mas vou só concluir então. Aproveitando tantos profissionais, militantes da área da saúde também, para que a gente reconheça que a gente precisa humanizar os nossos corpos, né? Para entender o ciclo de vida, onde é que a gente mora, que a gente acessa lazer, enfim, né? A orientação sexual, tudo isso que é importante, né? E para isso acontecer, certamente, a gente precisa ter atenção básica fortalecida, que os trabalhadores possam garantir, né, ter uma estrutura para garantir um atendimento equânime, né, e quando eu falo atendimento equânime, que seja considerado, sim, as questões de acessibilidade, seja comunicacional, arquitetônica, enfim, né, a questão, enfim, tanta coisa que a gente quer dizer, né, a gente quer aproveitar nesses momentos e falar tudo, e um pouco mais, né, mas certamente a gente precisa defender, então, esse fortalecimento da atenção básica, o financiamento adequado do SUS, né? Porque com certeza é o SUS que dá tantas segundas chances, né? E através do SUS, por exemplo, do atendimento aí na atenção básica, que pode ser reconhecido casos de violência contra as mulheres com deficiência, e para isso é importante que que os profissionais, né, entendam que queixas, que questões não sejam só destinadas à deficiência, né? Porque muitas vezes se tem uma ideia de que a deficiência né? Eu estou trazendo aí talvez uma questão de violência doméstica, mas eu só vou conseguir olhar para essa pessoa através da deficiência e vou dizer, não, isso aí é uma queixa porque é impossível ter dignidade sendo uma pessoa com deficiência, né? E o quanto que nos resumir a uma única condição, inclusive, afeta a garantia e a possibilidade de uma vida digna e com acesso pleno à saúde, né? Então, acho que, com certeza, para essa primeira rodada aí já foi mais que suficiente. Muito obrigada. Muito obrigada, Vitória. Eu acho que as duas falas, né, a fala da Rúbia e a fala da Vitória, se complementaram,
e a gente reflete que, na verdade, sobre a complexidade de se debater a violência contra a mulher e a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos. É importante a gente também reconhecer que essa temática ela não é das mulheres, né? Eu acho que a população, os homens principalmente, devem compreender que eles têm também importante papel nesse movimento feminista contra a violência da mulher, em relação à mulher. Foi muito importante você ter colocado a questão das violências subjetivas, né? Porque a gente fala muito da agressão física, mas a falta de acesso ao trabalho, né? A falta de oportunidade, de adaptação para as pessoas com deficiência, sobretudo para as mulheres com deficiência, também são graves tipos de violência, né? Eu sou da universidade, a gente reflete muito sobre isso, né? Da UF, a gente reflete muito sobre isso, Vitória. Não basta nós termos acesso rampas arquitetônica se a gente não muda as atitudes. Então, a acessibilidade, o aspecto atitudinal dessa acessibilidade e até a acessibilidade pedagógica dentro de uma escola, dentro da universidade, que é, na verdade, adaptar todas essas estratégias para todos, sobretudo para as pessoas com deficiência. Então, é muito importante assim, a fala que você trouxe, para que a gente compreenda que, para além das limitações que todos nós temos, isso não é uma exclusividade das pessoas com deficiência, eu acho que a gente tem que chegar à potencialidade. Então, termos diversidade nos espaços, nas representações, é fundamental para que a gente crie, fortaleça esse movimento de mudança do pensamento, na produção de conhecimento, no nosso país. Então, por isso que é fundamental termos você aqui nessa mesa, termos pessoas com deficiência em diferentes espaços de poder, né, na política. É muito importante para que a gente possa reorientar as nossas políticas, né, para combater a violência e assegurar e reafirmar os nossos direitos tão perseguidos atualmente. Então, eu dou continuidade, agradecendo, então, Vitória, e chamando nossa terceira palestrante, a Eliana Emetério, historiadora, possui pós-graduação em Gênero e Raça, articuladora da rede Candaces Nacional de Lésbicas e Bissexuais, Negras e Ativistas, conselheira da Junta Diretiva do Fundo Emergente da América Latina, enlace LGBT da Rede de Mulheres Negras da América Latina e do Caribe, e também é filiada à Rede de Mulheres Negras do Paraná e filiada à AMNP. É um prazer enorme tê-la aqui, tá bom, Eliana? A palavra é sua. O microfone acho que está desligado. Pronto. É que ele de vez em quando desaparece na tela toda branca e eu fico procurando ele onde está. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Rede Unida. Eu quero cumprimentar as companheiras, principalmente Vânia e a Vitória, que foram minhas companheiras do Conselho Nacional de Saúde. E quero dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse momento debatendo um assunto muito caro para nós mulheres, que é a questão da violência, que com certeza, eu, do meu lugar de uma mulher de mais de 60 anos, não verei o fim disso, porque as violências, elas também se transformam, né? A subjetividade faz com que as violências se transformam. E eu posso falar disso muito tranquilo, porque falar de violência e não falar do racismo e contra a violência é impossível. É impossível, né?
a estrutura racial desse país, que neste momento dá um sinal verde para todas as discriminações, nunca vimos tantos casos de discriminações raciais que tem o silêncio como resposta. E depois disso eu vou trazer a LGBTfobia também. Eu ouvi as falas brilhantes da Rúbia e da Vitória. E eu pensava, né? Quando a gente fala os corpos que, como a Vitória falou, que são submetidos a essas subjetividades, a essas discriminações, eu não posso deixar do corpo tratado a vida inteira como objeto, que é o corpo negro, que a gente parece, né, que avançamos pouquíssimos. Quando falamos da questão racial, demos pouquíssimos passos. E aí eu vou falar de todos os movimentos. Eu vou falar dos partidos da direita e da esquerda, eu vou falar de todos os sindicatos, eu vou incluir universidades e movimentos sociais. O movimento feminista tem uma dívida enorme com a gente. Eu sou uma feminista de carteirinha, né? E digo, o movimento feminista tem uma dívida com a gente. Não conseguiu até hoje colocar o protagonismo das mulheres negras no processo. Nós vivemos hoje nós vivemos hoje, sem sombra de dúvida, no processo em que as mulheres negras estão segurando politicamente a política de mulheres nesse país. Nós estamos à frente desse processo. E, no entanto, quando falamos das políticas feministas e femininas, não somos incluídos. Eu fiz parte, né? Eu participei do escutatório da Rede Afro-Latino e das mulheres da América Latina, eram 9 países da América Latina falando, e nenhuma das 9 feministas falou do protagonismo das mulheres negras. E quando se falou de aborto, não se falou do estupro corretivo. Não dá para não falar mais do estupro corretivo. Que quando a Vitória traz, né, que 60%, eu acho que foi isso que você falou, né, mas 60% de mulheres abaixo de 18 anos, da questão do capacitismo, que serão estupradas por conta, né, das suas impossibilidades físicas, eu digo que há muito tempo nós, mulheres negras, vivemos com esse percentual. Não há nenhuma dúvida que a violência sexual permeia a vida das mulheres negras desde sempre. O corpo tido como objeto. Então, quando você falava, Vitória, eu pensava, a Vitória está trazendo dados de mulheres, né, consideradas incapazes, por várias razões, principalmente pela questão das cadeirantes. Eu sei que você fala muito em relação às cadeirantes, né? E eu dizia, tudo isso nós, mulheres negras, conhecemos sempre, sempre. Não há pesquisa neste país que você fale de mortalidade materna, que você fale de violência obstétrica, porque inventaram que mulher negra não sentia dor, e daí usam menos anestesia, sabe? E, quer dizer, sabe não, todas nós que estamos aqui nesse momento, neste seminário, nessa tábua, sabemos, porque nós somos ativistas. Nós todas sabemos, porque nós somos ativistas. Então, eu fico pensando, o racismo é considerado pela OMS, né, como, eu anotei aqui, como agravante de saúde. Poucas pessoas sabem disso, né? Quais são as consequências físicas e mentais com uma mulher negra? Antes de falar de qualquer violência física que ela sofra do marido, do pai, do irmão, da irmã, desde sempre. As portas fechadas dos acessos é o que nós encontramos. E eu não falo isso como uma questão de vitimização, não. Eu estou falando isso politicamente, de uma construção de um país que tem uma estrutura machista, branca, sexista, o tempo inteiro, e que nós ainda não conseguimos colocar na nossa pauta
da luta de mulheres no lugar que deve ter. Temos que tratar de maneira diferente, sim, né? São coisas específicas, mas ninguém pode viver, né, dentro de uma estrutura em que você já nasce perdendo. Você já nasce no não lugar. Você já nasce sem identidade. Quando você conversa com qualquer mulher branca, ela vai dizer para você que ela é neta de espanhol, alemão, português, ucraniano. Eu moro no Paraná hoje em dia. Eu moro em Curitiba, sou carioca. Mas sou casada com uma curitibana e moro aqui. Já estou aqui há 11 anos. Você vai dizer, você gosta? Claro que não, né? Mas eu sou uma mulher resiliente, né? Minha filha já casou, agora já sou avó, então já tenho outros elementos, né, da minha vida pessoal que faz com que eu tenha uma resiliência, sou ativista, tenho uma boa relação com o movimento, sou uma pessoa muito reconhecida, inclusive aqui, agradeço as companheiras ativistas, sou amiga da turma da UBM toda daqui, isso tudo. Porém, dizer que há nesse lugar um lugar de aconchego, como eu tenho no Rio de Janeiro, apesar de todas as confusões que acontecem no Rio de Janeiro, não tenho. E no meu lugar de mulher negra é um lugar de construção. Eu chego do Rio de Janeiro com uma construção, uma militante do movimento de mulheres negras, né, do movimento LGBT, chego aqui em Curitiba, eu encontro mulheres negras com essa mistura europeia que acreditaram, e aqui todo mundo acredita que é europeu nessa cidade, todo mundo aqui acha que é europeu, e os negros que são descendentes de... A coisa que você mais encontra aqui é uma mulher negra que vai te chamar Sarnecki, Striviliski, qualquer sobrenome desse, com um nome português. Então, esse sobrenome branco que ela carrega, dá a ela a impressão de que ela não é tão negra, e aí ela cai do cavalo, como se diz, do Rio de Janeiro. Porque a gente sabe quem é branco e quem é negro. Aqui nós temos um problema sério, que são os bege muito claros, né? Os bege, que é o tal do moreno. Quando eu vim trabalhar aqui, eu brinquei muito, e eu dizia para algumas companheiras, vou te dar uma má notícia, você não é branca. Eu sei, você não é branca, é uma má notícia que eu vou te dar. Então, você tem que fazer todo um discurso para você construir isso e para você falar disso. E voltando ao que eu falo das identidades, né? Você tem uma história branca que todo mundo sabe quem é o avô, quem é a avó, mas nós negros não temos essa história. Nós somos diaspóricos. Nós somos filhos de uma diáspora, né? Uma identidade roubada, não reconhecida, um nome imposto. E isto é violência. Tudo isso faz parte do processo da violência. Então, o nosso processo de violência, de destituição de direitos, ele começa muito cedo, na hora que a gente nasce, quando a nossa história é negada e a gente tem que reconstruí-la todos os dias. Pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Não é. E isso nos custa saúde física e mental. Nunca, qualquer percentual que você tenha de violência física que aumentou nos últimos tempos, né, por consequência da Covid, né, ou não, porque outra coisa que eu tenho dito é o seguinte: como está a população negra no tempo do Covid? Tá só porque o Covid não nos trouxe problema algum. O Covid trouxe prejuízo para quem perdeu dinheiro. Para nós, negros, o Covid não trouxe nada. Nada. Porque nós nunca tivemos os direitos reconhecidos. Então, a gente não tem o que perder. A gente perdeu o quê? Emprego, aumentar os nossos problemas cotidianos. Porque o Covid não trouxe o racismo, o Covid não trouxe a violência física, o Covid não nos trouxe a violência sexual. Não. O Covid não nos trouxe isso, sabe? O Covid não nos trouxe isso. É disso que a gente, enquanto população negra, tem dito. Não, estamos com os problemas sim, principalmente as mulheres negras, chefes de família. Não há nenhuma dúvida. Vocês estão me ouvindo?
Ah, porque aqui só eu tem alguém com o mic desligado, que eu não sei quem é, mas colocaram ali no privado, no chat. Então, para nós, a gente tem dialogado muito entre nós na MNB, Articulação Brasileira de Mulheres, né? Temos dialogado muito entre nós. Ontem foi o Dia Nacional da Saúde da População Negra, uma saúde integral da população negra que existiu em 2000, que começou em 2009. Ela existe somente há 11 anos. Ela é uma pré-adolescente. É uma pré-adolescente, que foi um reconhecimento do Ministério da Saúde, que quis nos homenagear, colocando o decreto dia 13 de maio, nem sequer perguntaram o que significa realmente para nós 13 de maio, mas foi 13 de maio de 2009, acharam que estavam nos homenageando, né? Escolheram essa data. Então, nós temos uma saúde integral da população negra com 11 anos e temos uma saúde integral da população LGBT de 2011. Então, nós temos dois programas de saúde integral importantíssimos com relação a dois segmentos que vivem o tempo todo na exclusão. Então, quando a gente fala do aborto, do direito ao aborto, eu quero falar do estupro coletivo, que a gente não fala disso quase, não se fala disso quando a gente fala na história do estupro, a gente não fala do aborto, do estupro corretivo, das lésbicas e bissexuais, que normalmente acontece dentro das suas famílias. E a gente não fala disso. A gente não fala da morte das mulheres trans. O Brasil é o país do mundo que mais mata mulheres trans. E a gente não traz isso para o nosso debate ainda. E é óbvio que entre essas mulheres trans que são mortas todo dia, são as mulheres trans negras. São as mulheres trans negras. E a gente não conseguiu ainda trazer esse debate que quando a gente vai discutir o direito ao aborto, falar do estupro corretivo. Quando a gente vai discutir o feminicídio, a gente não traz ainda o lesbocídio, que tem um livro que foi feito, tem 2 anos, pelas meninas da UFRJ, falando da morte das lésbicas e mulheres bissexuais, e não falamos do transfeminicídio. O que é transfeminicídio? O que é lesbocídio? Nada. Uma maneira somente de se falar da morte dessas pessoas que ainda não estão inclusos no feminicídio. Então, Vitória, quando você traz essas discriminações todas que vocês passam, é a resposta de uma sociedade que só se vê branca, homem e perfeito. Aquilo que não está nesse pacote, né, não é reconhecido, é discriminado, e discriminado com o direito de ser discriminado. Que é isso que a gente vive o tempo todo. Não se coloca nas pautas essas questões que são seríssimas para as pessoas que sofrem vários tipos de discriminações por várias razões, né? Por várias razões. Quando você coloca da questão das pessoas não serem reconhecidas em sua capacidade, isso para nós que somos negras, a companheira está ali, pergunte a ela dentro da universidade, é um esforço diário da Alexandra dizer que ela é uma excelente professora, formada, doutoranda, todo dia tem que dar carteirada. Todo dia tem que dar carteirada. Se ela fosse branca, não precisava. Ela seria só a doutora Alexandra, e o problema dela estava resolvido. Ela teria as picuinhas e os debates, né? E as disputas que existem no meio acadêmico, nas universidades, que nós sabemos. Mas a questão racial não estava inclusa. E isso é razão de adoecimento de várias companheiras nossas, porque nós sabemos o quanto somos capazes de sermos acadêmicas, analíticas, né, intelectuais, eu digo isso com muita tranquilidade, mas aí eu tenho que provar o tempo todo isso.
sabe? Eu tenho dito uma coisa assim, olha, eu não quero mais falar enquanto uma mulher lésbica. Não quero, não. Eu sei falar de tanta coisa. Leio para chuchu, pesquiso a beça, tenho que falar o tempo todo de lesbianidade. Eu não quero, não. Eu sou lésbica, sou uma senhora de 60 e poucos anos, tenho 68 anos, tenho 2 filhos, tenho um neto, sabe? Sou historiadora, sem falar de muitas coisas, porque leio muito. Então, eu posso falar, se a fala é uma coisa focada na LGBT, eu vou falar. Mas eu tenho condições de falar de outras coisas. Porque senão, ficam colocando a gente sempre nas caixinhas. A gente está sempre na caixinha. Né? Como se, não, então chama ela para falar de lesbianidade. Ou então chama a menina, ela é negra, para falar de racismo. Eu não quero falar de racismo, não. Eu quero falar de branquitude. Eu acabei de ler 3 textos de branquitude. Eu quero debater branquitude. Que de racismo eu manjo desde que eu nasci. Então é desses lugares que a gente precisa desconstruir, né? Essas pautas precisam vir para o movimento, para todos os movimentos. Por que que eu e companheiras criamos uma rede nacional de lésbicas negras? Porque nós não tínhamos o que fazer, tínhamos que falar para o movimento de lésbicas que elas eram racistas, que elas não discutiam racismo, que ser lésbica negra não é ser lésbica branca, que ser lésbica negra de classe média não é ser uma lésbica pobre de periferia. Colocar uma porção de coisa, porque elas viviam nessa coisa desse mundinho cor-de-rosa de lésbica, branquinha, branquinha. Não, minha senhora, existem outras lésbicas, inclusive lésbicas indígenas, negadas nas suas etnias. Há etnias que aceitam e outras não. O mundo é muito maior que o seu umbigo. Senão ela chegava ali olhando para o umbigo delas, de lésbicas branquinhas, entendeu? Da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Aqui da Zona Sul, da Zona Norte, aqui é o contrário, aqui é a Zona Norte. Da Zona Norte de Curitiba, não, o mundo é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. E a gente precisa trazer este debate para que a gente possa escolher, eu vou encerrar já, para que a gente possa falar disso realmente e que a gente possa desconstruir as nossas discriminações que estão guardadas da gente. Porque falar é muito fácil. A escolha só se fará pela prática. Então, nós só olharemos para as mulheres negras com as dificuldades delas, especificidades, né? Com as especificidades que elas têm, os componentes que eu digo sociais de agravamento, que você vai colocar pobreza, falta de cultura, falta de educação, religião, etc, orientação sexual, identidade de gênero, tererê, ttt, e vamos estender para as deficientes negras também, que o movimento negro também não olha para as mulheres deficientes, não tem esta pauta. Aliás, o movimento negro não tem pauta de gênero há muitos anos que ele não discute gênero. Né? Qualquer coisa em relação às mulheres, ele discute a questão econômica e a questão do racismo e dos homens. Né? Sempre focado muito do pescoço para cima, que a gente diz que é a questão dos homens. Então, a gente precisa trazer isso para todos os movimentos, e a gente precisa sentar e falar disso como estamos falando aqui às 4 hoje. Não há segredo. Ou a gente vai sentar e vai debater esses assuntos que ficam debaixo do pano, né? Porque ninguém diz eu sou racista, ninguém diz eu não tenho preconceito com a deficiente, né? Ninguém diz. Você vai falar, você pergunta a qualquer pessoa, ela não tem preconceito de nada. Estou falando entre nós, eu estou falando entre nós ativistas, nós que temos a proposta da grande revolução, né? Que somos nós, as ativistas que estamos aqui dentro da proposta da grande revolução, de levar informação, levar para a ponta. Eu trabalho muito com a ponta, né? Mulheres negras são mulheres negras, lésbica negra é na periferia. Então, como é que eu vou trabalhar isto, né? Como é que nós vamos trabalhar nós, as grandes ativistas? Mas para que a gente trabalhe, é preciso que a gente discuta racismo, branquitude, que a gente discute o que é ser deficiente, o que é ser gay, o que é ser lésbica, o que é ser trans, sabe?
o que é ser uma mulher indígena, que a gente sempre esquece das indígenas, e elas têm um pacote seríssimo dos machismos, das etnias que nós sabemos, para a gente pensar como a gente vai tentar organizar realmente esse projeto político que a gente fica tentando e dizendo precisamos construir um projeto, construir sim, porque este projeto que está aí não interessa a mulher nenhuma, principalmente as mulheres negras. Quando a gente fala do bem viver, o bem viver para nós são todas juntas, e dando juntas mesmo. Então, como nós, mulheres negras, brancas, deficientes, lésbicas, etc., 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 né, vamos construir uma sociedade que nos caiba todas dentro. E como é que nós vamos debater essa violência? Porque essa violência, ela não é para todas. Ela é uma violência separada. Conforme o lugar que você está, você apanha mais, você apanha menos, você fica mais doente, você fica menos doente, né? Você tem uma boa hora de parto, você tem um bom atendimento médico, você não tem. Você passa pela violência obstétrica, você não passa, né? Isso é uma coisa muito... Você faz um aborto muito bem feito, na clínica do doutor não sei o quê, no meu tempo era o Rissa, no Rio de Janeiro, todas nós, feministas, conhecíamos o Rissa, sabiam onde era, onde funcionava, acompanhávamos as amigas, ou fazíamos, se fosse preciso, tínhamos isso, mas era no doutor Rissa. E as outras que não conhecem nem isso, não sabem. Como é que é essa história do aborto? Como é que é essa história? Então, a gente também tem que ter noção. E não vamos falar nem das religiões, porque aí vai enrolar. Aí é que o caldo entorna mesmo. Nesse momento difícil que a gente está passando, né? Que tem uma Damares infeliz fazendo um discurso desse. Aí você tem que fazer o ativismo para fora de casa e você tem que fazer, dependendo da família em que você está inserida, o ativismo para dentro de casa. Que eu acho que é difícil hoje em dia a gente não ter a tal da prima e uma tia qualquer velha que se meteu em igreja evangélica para ficar porrinhando a nossa vida. Eu, pelo menos, estou com uma cunhada. Achei que eu estava livre deles. A minha cunhada resolveu entrar, não sei o que, agora chama não sei de que lá, esses nomes, né, dessas neopentecostais. É? Então fizemos um acordo. Nós não conversamos nada de mulher, a nossa conversa é meu neto que é lindo, o neto dela que é lindo também, e ponto. E a conversa não sai disso. Então é desse coisa que eu queria dizer para vocês, que eu sou uma mulher ativista, você até o dia da morte, porque o ativismo ele nos adoece, mas também nos alimenta, né? A esperança, o esperançar que vive entre nós, né? Que vive entre nós e vive em nós, é que nos alimenta no sentido em que a gente construa realmente um novo projeto político. Muito obrigada para vocês. Se eu passei da hora, desculpa, viu, gente? Eliana, é sempre muito bom te ouvir, né? Porque você coloca exatamente esses instrumentos nas nossas mãos que nos permite, inclusive, eu acho que fazer também uma autorreflexão, né? Eu acho que isso é importante todo dia, porque não basta, né, nós combatermos o racismo, nós temos que ser intransigentes com ele, sermos antirracistas. Então, isso é muito importante, porque a população negra, hoje no Brasil, sobretudo as mulheres, elas versam entre os piores índices, né? Sejam dos assassinatos, né? Seja da mortalidade materna, da violência. Então, nós precisamos entender essa realidade brasileira, que é isso que tu falas, né? Não quero mais falar sobre o racismo, eu quero falar sobre o branquitismo, né? Branquitismo que você chama. Eu quero destacar... Branquitude, obrigada. Eu quero tratar disso, né? Dessa questão que favorece tanto a essa população e nos desfavorece. Então, assim, muito obrigada pela tua reflexão, por esses instrumentos que você traz para cá, para esse debate.
né? E gostaria de dizer que nós estamos juntos. Não posso estar junto contigo em tom de pele e saber o que é que vive, mas estamos juntos na luta, dispostas a dar os braços, as mãos e continuar juntas, viu? Então, eu gostaria de passar para a Alexandra. Alexandra, temos perguntas aí, né, para as meninas? Temos algumas, mas... Eliana, como você me representou totalmente na tua fala, tá? Muito obrigada, realmente. É muito importante, eu concordo totalmente com você, o movimento de mulheres realmente tem uma grande dívida com as mulheres negras. É muito triste, eu tenho 2 meninos negros, então é muito triste a todo momento a gente andar na rua e eu pedir que eles se comportem assim, um assado, porque alguém pode olhar para eles e achar que eles são bandidos. Então, até hoje, a gente tem essa preocupação, se vista melhor, abaixa a cabeça, enfim, eu acho que basta, né? Basta. Na universidade, como você exemplificou, com certeza, muitas vezes eu não sou reconhecida como a pró-reitora, uma pessoa que está a um nível abaixo do reitor. Então, na verdade, as pessoas realmente precisam entender e a gente tem que estar nos espaços para que as pessoas entendam que o negro, a mulher, pode estar em qualquer lugar, né? Então, obrigada pela tua fala. Realmente, a gente tem algumas perguntas. Na verdade, a gente tem algumas intervenções da Tereza Cristina, né? Acho que ela falou que ela é nutricionista e ela fez uma fala sobre... Ela precisou fazer uso da Lei Maria da Penha, e ela está muito preocupada. Eu queria que a Rúbia pudesse falar um pouco sobre isso, que a sensação que ela tem é de que os homens envolvidos nesse processo, eles não têm medo da lei. Então, afinal, o que a gente tem, como a gente pode fortalecer e fazer com que realmente os homens, as pessoas que promovem esse tipo de violência contra a mulher, eles entendam que realmente essa lei está aí para vigorar, ela está aí exatamente para poder combater essa violência, como cobrar respeito a essa lei. É uma série de coisas que eu fui anotando até do que aparecia também de perguntas aqui no chat. E como eu falei para vocês, eu tenho uma pesquisa, eu estou fazendo uma pesquisa pelo Cladem, que eu até queria falar rapidamente aqui, que é justamente sobre violência sexual de meninas. Porque a gente está numa campanha no Cladem faz um tempo, justamente pelas meninas de 10, 11, 12 anos de idade que ficam grávidas em decorrente da violência sexual, e nós entendemos que essa gravidez é uma forma de tortura em relação a essas meninas. E por conta disso, nós já fizemos diplomados, que são tipo cursos de especialização na América Latina. A gente está na 4ª edição, tentando trabalhar com médicos, com professores universitários também, com advogados, com sociólogos, enfim, para aumentar essa questão em relação à violência de gênero. E conforme foi a fala, as mais atingidas são as meninas negras, né, as meninas das periferias, as meninas mais pobres também, muito indígenas, porque na América Latina, né, a gente tem bastante também meninas indígenas. E a gente está buscando boas práticas para tentar ampliar isso. É o Cladem com a UNFPA que está fazendo a pesquisa. E também os vínculos que existem em relação a essas meninas, como a Helena disse, que já nasceu negra e já sentiu racismo desde sempre, né? Então, também tentar verificar como é que uma menina que quando tem 7, 8, 9, 10 é violentada sexualmente, o que isso marca a nossa vida e o que faz com que ela tente o suicídio, com que ela tenha uma relação violenta, porque sofreu violência e venha a sofrer o feminicídio, e todas as formas de vínculos que existem dessa primeira violência sexual que existe, que é vinculada à questão racial, à questão econômica também, né? E a dificuldade que essas meninas têm depois de estudar, por conta de uma gravidez, e de acessar qualquer trabalho, né, mais digno, acaba sempre, então, ficando também na precariedade do trabalho, da economia. Então, uma série de questões, uma pesquisa que a gente vai, se tudo der certo, poder lançar em dezembro. E por conta disso que eu vou ter que sair daqui a pouco, porque é a última entrevistada, e que a gente, além da pesquisa toda quantitativa, de dados, a gente também entrevistou pessoas que atendem, né, essas meninas, e por isso que eu preciso sair. Mas, quanto a isso dos homens não ter medo, é justamente um pouco que eu tentei falar. Existe agora algumas possibilidades de represália. É dizer que a mulher está mentindo, aí eles entram com uma denunciação caluniosa, que é um crime de reclusão, dizendo que essa mulher inventa uma violência, porque muitas vezes é psicológica ou é patrimonial, não tem a questão física, mas tem outras formas de violência, querendo
como é que eu posso dizer, reprimir mesmo essa mulher, que essa mulher fique com medo de ser criminalizada e não continue no processo. Assim como tem medo de perder a guarda dos filhos ou até o direito de visita por conta dele alegar que ela inventa, né? Os próprios sintomas da alienação, que quem criou essa síndrome de alienação parental é o médico Richard Gardner, um pedófilo, né? Notadamente pedófilo nos seus livros, e isso foi importado para o Brasil, se tirou a síndrome, e eles nem sabem do que se trata, porque quem apresenta sintomas de alienação parental deveria ser, é a criança, e eles ficam fazendo análise psiquiátrica, psicológica de pai, de mãe, de todo mundo. Então, essa questão do não ter medo, eles estão o quê? Buscando outras formas de represália, outras interpretações do que é violência de gênero, qualquer coisa eles acham que é violência de gênero. Eu fiz no meu mestrado análise disso no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. E não são só os acordos que são problemáticos, as alegações dos advogados, os promotores têm uma série de problemas de não compreensão do que isso significa. Inclusive, até um elogio ao Supremo é que ele tem desconstituído essa questão da ideologia de gênero, da escola sem partido nas escolas, está liberando que se pode falar do tema, então isso também é importante, né? Quando o Supremo tem um avanço, é importante a gente ressaltar. Claudem tem apresentado amigos também, amigos que são... É uma peça como se fosse amigos da cúria, amigos da corte, né, que algumas instituições com legitimidade podem ingressar, então a gente tem tido sucesso nisso também. Teve uma pergunta da notificação, e aí então eu vou deixar vocês, porque realmente eu preciso... duas coisas que eu quero falar ainda. A notificação compulsória, então, essa atual que perguntaram, é a Lei 13.931, né, que eu entendo que as mulheres vão ter dificuldade de irem ao posto de saúde machucadas por medo de que isso vai virar um processo, porque pode virar, porque os médicos têm que informar a delegacia de polícia. Né? Então, esse é um do problema, além das questões de aborto que eu pontuei. E a notificação compulsória que existia, que eu achava importante, que foi modificada de uma certa forma, é da Lei 10.778 de 2003, que era para uma busca de dados, para que tivéssemos políticas públicas, não para obrigar a mulher a ir à polícia, mas sim para sabermos a dimensão dessa violência, né? E coleta de informações para políticas públicas específicas. E para fechar, né, ouvindo tanto a Vitória quanto a Eliana, assim, que é sempre muito importante a gente ouvir mulheres que vivenciam, né, isso, porque eu sou uma mulher branca de classe média, a minha vivência é diferente, embora eu tenha todo um estudo e tenha feito mestrado em direitos humanos e verifique todas essas violações que existem, a gente tem lugares diferentes. E embora todas estamos juntas, né, nessa militância, eu conversava com uma amiga minha, também branca, que está fazendo o doutorado dela, buscando uma linguagem da universidade com o Islã. Não sei se vocês conhecem esse movimento. Islã é lindo, a maioria são mulheres negras, transexuais, mulheres de todos os tipos, né? Mas digamos que são mulheres que têm uma fala no poema e que se discute, então, através do poema isso. E ela, com muita dificuldade de conseguir escrever sobre o Islã, ela está dizendo, não, eu estou escrevendo sobre mim mesma, com a relação que eu tenho, porque também é muito difícil. A gente também não pode falar pelas outras mulheres, a gente tem que falar sobre a nossa vivência, buscando relacionar o que a gente sabe de vivência de amigas, de mulheres, de militantes, né? Que eu tenho inúmeras mulheres que eu convivo, feministas do movimento de mulheres negras e de mulheres lésbicas, e de vários tipos de movimentos, mulheres com deficiência, de HIV, então a gente vai aprendendo, mas a gente aprende, a gente não vivencia, e isso faz toda a diferença. Mas então, eu queria agradecer, e realmente eu preciso sair aqui, e me coloco à disposição para qualquer pergunta que ficar, se precisar mandar resposta depois por e-mail, alguma coisa que eu puder ajudar, tá bom? E um beijo, então, para vocês, e continue aí sem mim. Eu preciso sair, obrigada. Tá bom, beleza? Muito obrigada. Obrigada, Lúbia. Tchau. Nós também tivemos algumas outras perguntas, né? Que se colocaram muito dentro dessa questão da violência, né, contra a mulher, nesse sentido da Lei Maria da Penha, mas também tivemos outras. A Daniela Claudina, por exemplo, ela perguntou de ti, Eliana, se existe publicação sobre o estupro coletivo no Brasil. Né? E aí eu coloquei lá embaixo também como é que se pode desconstruir a meritocracia da pele branca,
né? O que mais se pode fazer, além do que a gente já está fazendo, alguma coisa assim que pudesse nos ajudar a cada vez ter isso mais claro, né? E aí, Vitória, se pergunta, essa nova vida, esse novo normal, é para quem? Né? Porque como que nós realmente estamos passando por esse momento dentro desses diversos aspectos que tu colocaste a respeito, né, da situação das mulheres, sobretudo as mulheres com deficiência, né? Então a gente tem várias iniciativas, o CNS tem, inclusive você um pouco essa que faz essas proposições do CNS, ajuda, colabora, contribui. Então, são basicamente essas duas perguntas que nós podemos localizar lá no chat. E que ainda dá tempo, viu, gente, de fazer alguma outra pergunta para as nossas convidadas responderem, tá? Sintam-se à vontade. Eu vou responder pelo estupro corretivo. Saiu um livro, né? Feito pelas meninas da UFRJ, veja você, elas conseguiram fazer todo o levantamento da violência, inclusive estupro corretivo, né? Claro que foi feito no Rio de Janeiro, e quando elas agora foram ampliar a pesquisa para fazer um outro lançamento, né? Ampliar a pesquisa para fazer um outro volume da questão do lesbocídio, que é a violência e feminicídio de lésbicas, a universidade não deixou. Já veio a ordem lá, não sei de quem, e elas estão tentando, né, proibir a professora de dar esse apoio às meninas. Como a gente sabe do estupro corretivo? No movimento. Porque é o movimento que socorre. É o movimento que socorre. É no movimento que você corre, você é estuprada, conta para o seu núcleo, corre para a amiga que vai socorrer para você fazer o aborto. Então, somos nós no movimento que sabemos. Por exemplo, eu não vou citar local nem nada, mas agora, tem 4 meses atrás, uma companheira nossa, de um determinado estado, que tem uma casa que acolhe mulheres trans expulsas de casa, jovens trans, e ela acabou de socorrer um homem trans, que você sabe que é um homem trans, mas ele tem, biologicamente, ele é mulher. Ele foi estuprado, engravidou, teve que fazer o aborto e foi ela que acolheu. Então, a gente que é do movimento sabia. Fulana está passando por esse momento com esse pepino. E imagina o medo disso sair, de acontecer alguma coisa, do rapaz ter uma hemorragia ou alguma, sabe, uma coisa muito séria. Primeira dificuldade de arranjar um médico para abortar, porque o médico não entendia bem aquele homem grávido. Então, uma série de transtornos que estão aqui entre nós. Estão aqui, essas pessoas existem. Elas não estão em nenhum outro lugar, em nenhuma ilha. Elas existem. E nós vamos ter que acolhê-las e acostumar com esta sociedade diferenciada, que não discute sexualidade. Porque quando você fala com a mulher cis heteronormativa, você fala, por que você é hétero? Porque eu gosto de homem. Ah, minha senhora, de homem eu também gosto. Eu gosto do meu filho, dos meus amigos, do meu cunhado. A questão não é de que gostar você está falando. Quem disse que as lésbicas são inimigas dos homens? Você tem as Red Fem, né? Tem lá, são outros grupos, como tem os racistas, essas coisas. Tudo é assim. Mas é preciso se entender o que é sexualidade, né? Qual é o ímpeto da sexualidade, entender que a heteronormatividade ela é construída socialmente. Isso é uma coisa. Quando você fala da questão dos privilégios, primeiro é você entender que a sociedade é construída, né? É construída de uma maneira branca, né? Que ao branco foi dado o direito a tudo. Todos os direitos ele tem. Então, quando eu falo da branquitude, qual é o conceito de branquitude? A branquitude é o conceito que faz com que as pessoas brancas assumam os privilégios que elas nasceram. E não adianta vir falar que a coisa que eu escuto é assim, mas eu também, principalmente aqui no Paraná, né? Mas eu sou... Pois aqui tem um preconceito enorme contra os polacos. Aqui, branco de primeira categoria é alemão e italiano. Polonês e ucraniano é segunda categoria. E nós negros sem categoria nenhuma. Não,
Porque, olha, eu morava num lugar em que só tinha italiano, e aí eu estava no colégio e eles gritavam polaca. Mas não gritavam macaca. Não chamavam seu cabelo de bombril. Você não perdeu o emprego porque você era polaca. Você não deixou de entrar na faculdade porque a sua mãe não tinha dinheiro. Sabe? Então você tem que dar alô, você está falando de quê? Por exemplo, a Vitória trouxe as demandas todas. Mas a Vitória é uma cadeirante branca que tem uma cadeira com bateria. Ela não é uma cadeirante negra da periferia que não tem nem cadeira, como muitas que eu conheço aqui no Parolim. E isso é uma diferença até de se colocar cadeirante, até de ter a condição que ela tem de fazer toda essa análise da vivência dela. Como para mim também é assim. Eu sou filha de 2 professores, sabe? Eu não tive dificuldade para estudar, mas fui macaca, tive cabelo duro, tudo isso eu passei. A diferença é que quando eu chegava em casa, eu tinha um discurso do meu pai para falar do racismo, que desde sempre meu bisavô foi professor, é nome de biblioteca, então essa referência intelectual negra que eu trouxe da minha família me aconchegou, me acolheu, mas não resolveu os problemas do racismo. E quando a Alessandra fala dos filhos dela, não pense, a Alessandra é igualzinho o meu tem 27 anos, tem uma moto. Enquanto não chega em casa, eu não estou sossegada. É assim. Vai chegar que horas, Luca? Meia-noite. Se deu meia-noite e meia, eu mando a mensagem. Lucas, está a caminho? Ou então ele já manda dizer, estou a caminho. Eu já fiquei tão pirada com essa coisa de matar, a polícia parar, jovem, quando ele anda com a namorada na moto, né? E a namorada, quer dizer, ele é carioca e a namorada do Pará. Nenhum dos dois são daqui. Então aqui tem uma xenofobia. O Sul tem uma xenofobia insuportável, né? Tanto que a gente, quem não é daqui, cresceu no Sul Maravilha, né? Quem não conheceu a história do Sul Maravilha? Que aí você tem que morar aqui para ver que não tem maravilha de nada. E eu sempre digo que a seca que o Paraná está passando é um castigo. Eu brinco muito aqui em casa com isso. Então, eu sei quando a Alessandra fala. Eu sei quando a Alessandra diz para o Lucas, no Rio de Janeiro, ele ainda saía de sandália, bermuda, não sei o quê. Né? Mas aqui não tem sandália. Não tem. Vai sair de tênis. Ou então aquele boot quando tá frio. Tá sempre o Mauricinho. É camisa polo, toda bonita, porque é preto. É preto. E eu quero dormir. Isso sem contar minhas velas para orixá. O que eu peço, tá entendendo? Né? A minha filha tem um tom de pele mais claro, um cabelão. E aí qual é a minha preocupação? Separou do marido, eu digo, ela, você é um prato cheio. Porque você mora sozinha, tem seu filho, sua, né? Olha, cuidado com o namorado que você vai arrumar. Né? Você é preta, ela é toda bonita, você é uma bonita negra. Então você imagina o que é isso na minha vida todos os dias. Todos os dias. Porque eu digo sempre, branco tem medo de assalto, tem medo de ladrão. E eu tenho medo do ladrão e tenho muito mais medo da polícia em relação a meu filho. Meu filho já tomou 3 gerais aqui. Sabe? Bota a mão na parede, dá o documento da moto, já não quero mais que tenha moto, já falei para ele em dezembro vender esta bosta, vou pegar o 13º, comprar um carro velho para você, que eu vou ficar mais tranquilo, que a moto, eu fico assim. Então, essa vivência branco não conhece. Essa vivência branco não vai saber. E eu não sei quantos anos tem teus filhos, mas quando chegarem na adolescência, mais problema você vai ter, porque ele vai ter que sair. Eles vão ter que ir para a rua, você não vai prender os meninos em casa. Então, o que é o conceito da branquitude? É você reconhecer que você nasce com o lugar pronto. O lugar está pronto. Branco nasceu, ele vai ser bem alimentado, ele vai para o maternal, para o colégio não sei o quê, colégio não sei o que lá, ele vai aprender inglês. Aqui tem a turma do mandarim, que além de estudar inglês, estuda mandarim. Ele vai para a Universidade Federal. Se ele for um bom advogado, se for de uma família de classe média, que o pai é advogado, ele já vai ter o escritório do pai, do avô, não sei de quem. Ele vai estudar. Por que a medicina é cheio de branco? Porque é uma universidade cara. Que a gente que é negro não tem grana para bancar um filho na universidade de medicina o dia inteiro. Agora eles têm um percentual muito baixo.
Que aí você se forma médica e vai ser discriminada dentro do hospital pela enfermeira, pelo colega que é branco, pelo paciente. Quer dizer, é o tempo todo. Então, quando eu falo com você, Vanja, isso vocês jamais saberão. Vocês jamais saberão. Então, como disse o Malcolm X, né? Numa das falas dele brilhante, quando a repórter pergunta a ele, Malcolm, o que eu posso fazer pelos negros? Ele respondeu, ter solidariedade. É o que os brancos têm que ter, solidariedade e ser de fato antirracista. De fato antirracista. Eu estou de saco cheio de branco antirracista. É o último mote que inventaram no Facebook. Todos os brancos são antirracistas. Se todos os brancos fossem antirracistas, as mulheres negras que estão aí concorrendo já estariam juntando as pretas com as brancas, porque você vai dizer, mas as pretas não votam nas pretas, claro que não. Como é que eu vou levantar a autoestima se desde a hora que você nasce, você é um não ser? Você não existe. Você tem que construir o primeiro momento. Você tem que ser uma pessoa. Depois de uma pessoa com valor. E daí você vai para a luta. É muita coisa, gente. Era só isso no momento que eu para explicar, para vocês entenderem qual é o papel do branco antirracista. Eu vou aproveitar e pegar o gancho. Posso? Pode. Sabe, eu sempre gosto muito de ouvir a Eliana, porque acho que o que ela permite a gente poder se olhar no espelho mesmo, sabe? E é muito. Eu me tornei uma mulher com deficiência porque eu fui vítima de bala perdida, né? Fui baleada. E quando o Alexandre tu fala, eu me emociono mesmo, porque é isso. Quando tu fala dos teus filhos, né? E tu vê que sempre tem endereço, tem cor, tem, né? Todas aquelas questões. E mesmo quando não tem mais o endereço, tem o fator da cor sempre, né? Acompanhando. E eu fui me descobrir, para ver como é a questão do privilégio, né? Eu fui descobrir que eu era branca só com 16 anos de idade, que foi quando eu fui baleada, né? Pelo espanto das pessoas em ver uma mulher branca baleada. E eu não consegui entender muito, tipo, qual é o espanto, né? Primeiro parecia que era coisa, tipo, vocês não estão vendo o noticiário? Tipo, é segunda-feira até, né? É uma coisa rotineira. Mas o espanto era de fato pela cor que eu tenho, né? Sim, e quando tu exatamente. menciona, Eliana, a questão de, por exemplo, eu sou uma mulher com deficiência física, né? E sou uma mulher branca. E mesmo que tenha atravessamentos, né? Por exemplo, eu não tenho condições de pagar cuidador, né? Eu não tenho, que já atravessa outras questões, mas eu permaneço sendo uma mulher branca, né? E isso eu percebo que não foi um dificultador, se existe essa palavra, a mais para eu poder ocupar os espaços, mesmo reconhecendo que eles são muito difíceis de ser ocupados por pessoas com deficiência, sobretudo mulheres, e daí vem a necessidade de dizer que ainda é mais difícil para as mulheres negras, e por mais que a gente sempre, enfim, é mais palatável ver o meu rosto, né? Sim, sim. Enfim, e aí, e da mesma forma que é mais palatável ver uma pessoa com deficiência física e não com deficiência intelectual, e não com outras deficiências, né? A corpos que performem nessa normalidade, normatividade mais próxima, né? São mais aceitos. E mesmo que isso signifique ter muitas barreiras para esse acesso, né? E aí também é importante que a gente reforce que o capacitismo, ele não é só uma discriminação, uma estrutura para pessoas com deficiência. Ele também é para mulheres e para pessoas negras. E mesmo que opere de formas diferentes, né? Por exemplo, uma mulher com deficiência negra, ela vai sofrer o capacitismo em decorrência do seu gênero, em decorrência por ser uma pessoa com deficiência e em decorrência da sua cor. E é essa dinâmica, né, que colocam as pessoas em determinados lugares
que faz com que ainda seja tão difícil, né, ter todas essas pessoas e toda essa diversidade representada. Nem sei se é diversidade a palavra, essa realidade de corpos representadas, né? E aí, quando tu menciona, Helena, também a questão do pertencimento, né? O quanto que é importante, a gente precisa se ver em determinados lugares para se entender, porque não basta a questão do direito, né? Não basta ter direito, a gente precisa saber, e saber que pode ocupar este lugar, né? Que pode usufruir deste lugar. E eu acho que é interessante também pontuar, pensando na questão da mulher com deficiência, que, por exemplo, a PNAISM não menciona, né? A PNAISM, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, não menciona as mulheres com deficiência. E nós somos, né, quase 27% das mulheres brasileiras são mulheres com deficiência, e mesmo assim nós não temos a menção e o reconhecimento dos nossos corpos nesse lugar. E aí, de novo, claro que sempre com esse ângulo de análise de raça, de classe e tudo mais, né? E quando tu menciona dessa coisa da caixinha, que sempre querem nos colocar nesse lugar da caixinha, isso é algo que perturba, né? Porque enquanto a gente não estiver falando de economia, de trabalho, de todas as pautas que nos atravessam, para além de uma característica nossa, a gente não vai mudar essa estrutura tão desigual, né? E quando tem essa pergunta do novo normal, é importante que a gente nunca esqueça, ou relembre, ou sei lá, ou evidencie cada vez mais que não é a Covid que nos trouxe para essa situação tão desigual. É essa estrutura, que apenas encontra na Covid uma baita de uma oportunidade de desprezar, de aniquilar, de matar, né, e efetivar aquilo que é um projeto político, cultural, econômico de tanto tempo, que é deixar para trás. E quando pensa nessa coisa da normalidade, eu fico às vezes até um pouco constrangida quando eu me emociono para falar da questão da arma de fogo, porque mesmo que eu tenha tido a minha vida marcada, eu sei que eu tenho uma filha, como no início falou, e o fato da minha filha não sofrer determinadas violências não faz com que eu não queira unir as minhas forças com as companheiras que têm isso no seu dia a dia, né? E aí, para falar desse novo normal, que não é o retornar para o passado, já que a Vanja citou a Simone de Beauvoir, vou citar mais uma frase dela aí, bonita, que é a questão de querer ser livre e também querer livre os outros, né? E eu acho que se para uma sociedade que se pretende minimamente civilizada, a gente não pode continuar tolerando que determinados corpos sejam exterminados, que determinados corpos permaneçam à margem, que sofram violência, que não tenham o mínimo de dignidade e o mínimo de garantia ao que é básico. E para isso, certamente, é necessário reconhecer esses privilégios, porque não é nenhuma questão de reconhecer, né? É porque a gente performa nesse lugar. A minha sobrevivência, inclusive, foi também por causa da minha cor. E é revoltante. Então, mesmo quando eu me reconheci uma pessoa racializada, eu me reconheci pelo fato de ter sobrevivido e de outras pessoas numa situação semelhante, não. E o que me diferenciava era a minha cor. Então, a gente não pode seguir, mesmo tendo tantas desigualdades e tantas, né? Mas a gente não pode seguir sendo conivente quando nos favorece, né? E eu gosto muito da provocação que a Alexandra fez no início, falando que esse papo aqui que a gente está tendo não é para as mulheres. Os homens precisam se colocar, afinal de contas, os homens são os vetores de violência, né? Então, a gente precisa, porque quando fala da questão dos movimentos sociais, porque o que é a gente que se pretende muito revolucionário, como bem lembrou Eliana, a gente não está disposto a discutir qualquer temática que não se beneficie diretamente o seu corpo. E eu acredito que se a gente continuar com essa lógica, este novo normal a ser construído não vai ser nunca alcançado. Então, que façamos
essa autocrítica, digamos assim, ou melhor, ou que a gente só se reconheça, como eu falei, que a Eliana fala, e falamos um convite para a gente se olhar no espelho, que a gente se olha no espelho e não se envolva naquilo que não nos afeta diretamente, porque afeta, sim. Afeta a nossa civilidade, afeta a nossa humanidade. E é isso. Sejamos solidários, porque é sobre nós, é todos nós, né? É isso. Gente, desculpa, mas eu tenho uma live às 6h30. Então, estou perguntando aqui como é que eu quero não sei o quê. Eu estou respondendo aqui rapidinho, mas eu ouvi tudo que você falou. É isso, gente. Eu queria até complementar dizendo o seguinte, essa live, né, esse encontro, essa tábua, está sendo bastante simbólica também, porque hoje a gente comemora o Dia do Servidor Público, né? Somos extremamente... servidora pública, Exatamente, extremamente atacados, nós que muitas vezes carregamos esse nosso tão defendido Sistema Único de Saúde, extremamente atacado, e em todas as falas de vocês colocam a importância desse atendimento do Sistema Público de Saúde. Então, vamos ter também essa fala de valorização do serviço público, do servidor público, enquanto um ente que está trabalhando em prol da sociedade. Vanja. E agradeço demais a fala enriquecedora de todas vocês. Vocês realmente trouxeram elementos importantes para nos fortalecermos na defesa da mulher. Bom, eu quero me juntar a todas e todos que participaram do debate e que colocaram lá que foram exposições maravilhosas, né? Eu acho que foi uma aula maravilhosa, né? Então, muito obrigada a Rúbia, a Vitória, a Eliana, que nos deram esse grandioso fortalecimento para que a gente possa continuar na luta, né? E dizer que, Eliana, semana passada eu vi um teste da boneca negra, né? Do boneco negro, onde as crianças olham o boneco negro e a boneca negra e enxergam no boneco negro o que tem de pior e na boneca branca, no boneco branco o que tem de melhor. Então, nós temos que combater... É uma pesquisa maravilhosa. É isso. Ele é uma pesquisa. Uma pesquisa, exatamente. Então, isso é uma dose assim de, né, fortalecimento, isso que você vem fazer hoje aqui com a gente, a Vitória, a própria Rúbia, em relação ao direito da mulher. E eu gostaria só de finalizar lembrando que o nosso Estado é laico, e que nós lutamos pela democracia, que o consenso de Genebra tem que ser quebrado, porque não é consenso coisa nenhuma, né? E abaixo a todos esses decretos que têm sido colocados contra os direitos da população brasileira e contra os direitos das mulheres, que foi suado, não foi de acordo com a luta das mulheres. Então, não percamos esse momento, temos que estar atentas, fortes, unidas e com solidariedade, sobretudo. E aí chamar a todos e a todas para continuar participando do 14º Congresso Internacional da Rede Unida. Participe no canal do YouTube, está sendo retransmitido também pelo Facebook. Então, participe, curta, compartilhe, comente, porque esse é o momento em que nós estamos em rede, a Rede Unida está fortalecendo essa rede para que nós estejamos juntos, né, pela democracia. É isso. Então, pelo Estado laico de direito, né, e por um país soberano e que olhe para o seu povo. É isso. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada a vocês também. Tchau, um abraço. Abraço, todos. Obrigada. Tchau, beijo, abraço, obrigada. Pela revogação da EC 95. É isso.